Conical. Ou Conacol, como muitos gostam de falar. Bom, o Conical é, para quem me conhece, já estão cansados de ouvir, não tem problema, é uma estrutura silábica, é a base, na verdade, da música carnática que é praticada no sul da Índia. Nós aqui ocidentais usamos basicamente, alguns não, mas eu, Marcelo, uso basicamente a sua estrutura silábica, não mais do que isso. Eu não trago elementos do Conical, da música Conical. Eu só vou falar que o Conical, que eu vou aplicar e demonstrar aqui no instrumento para vocês, eu uso apenas, simplesmente, a silabação, sílabas, não só para subdivisão do pulso, mas para tudo que você precisa fazer uma contagem, né? Mas eu continuo usando o Conical, poderia ter trocado de sílabas, colocar sílabas em português e tal, mas eu continuo usando o Conical porque o Conical, se eu trago o Conical para você, eu trago uma cultura inteira para você. Você pode se perguntar, poxa, deixa eu estudar mais sobre o Conical. Sim, quando você for investigar isso, então, você vai cair no maravilhoso maravilhoso mundo da música carnática indiana. E aí é uma porta de entrada que você fala assim, meu Deus, é outra vida para conseguir entender isso aqui. E é mesmo. Mas já é o suficiente para você ter uma outra experiência musical completamente diferente da nossa ocidental. Então, é por isso que eu continuo insistindo nas sílabas do Conical, porque você usa para resolver os problemas da nossa subdivisão aqui da rítmica divisiva, aquela coisa toda, mas ao mesmo tempo você tem uma porta de entrada para uma outra cultura que basta você acessar a hora que você quiser. Então, isso é muito legal. Tá legal? Então, vamos falar do Conical, mas hoje vamos trabalhar uma coisa mais específica. Hoje vamos trabalhar a subdivisão em 5. Então, subdivisão 5. Primeiro, a gente precisa entender que o 5 tem uma sílaba que representa esse 5. Quando eu quero esse 5 inteiro. Então, quando eu quero esse 5 inteiro, ou seja, vou colocar aqui 1, eu não quero que haja nenhuma subdivisão interna do 5. Como assim subdivisão interna do 5? A partir do 4, até mesmo 4 dá para fazer, mas a partir do 4 a gente já começa a pensar esses subdivisões maiores, ou até compassos, se você pensar dessa maneira, mas aqui é a subdivisão. A partir do 4, a gente já começa a pensar em subdivisões. Por exemplo, um 9, você pode pensar que ele é subdividido em 3, 3, 3, 2, 2, 2, 3. É assim que funciona. Porque fica muito estranho você pensar num 9 inteiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, tá. Pode acontecer? Pode, mas não é comum. Normalmente você diminui em frações. Essas frações sempre estão restritas a 2 e 3. Com 2 e 3, e no meu jeito de compor, eu ainda coloco a unidade, o 1, com as proporções 2, 3 e 1, você monta o que você quiser em termos de fórmula de compasso. Basta ir fazendo as combinações, as somas, bom, pode ter uma fórmula de compasso gigante, tá? Tá, di, ge, na, tom. Esse é o 5. Observe. Tadigenaton. Tadigenaton. Tá aqui. Tadigenaton. Não há nenhuma subdivisão interna. Tá claro até aí? Eu trouxe os 5 hoje, trabalhar esses 5 por uma razão específica. Os alunos, vários de vocês, né, estão postando os desafios lá no Instagram. Para quem não sabe do que eu estou falando, caiu de paraquedas agora, se você for ao Instagram e você digitar essa hashtag aqui, cadê? Curso de leitura rítmica. Se você digitar essa hashtag, você vai cair lá, vai ver vários vídeos com os desafios dos alunos, né? E tem um dos desafios, que se eu não me engano é o desafio 1, não me lembro, ou 2, em que eles têm que fazer algumas subdivisões.
e eles subdividem por 3. Eles criam lá, os alunos criam as proporções que eles querem subdividir o pulso. Então, ele coloca 2, 3, 4, 1, 5 e tal. Quando vem o 5, a grande maioria, fez a subdivisão do 5 errada. Como assim? Ou acelerou, ou fez de maneira irregular. Por exemplo, uns fizeram tadigenaton, tadigenaton, tadigenaton. Eles deram algumas ênfases internas, que essas ênfases não é nem separação do pulso, ou seja, você dividiu o 5 em 2, 2, 1, não é nem isso. É criar mesmo uma coisa irregular dentro do pulso, não é dividir o pulso por 5 partes iguais, regulares. Não, quando você faz tadigenaton, você deu ênfase em uma duração que ficou maior do que as outras. Então, por isso que eu optei em fazer com 5 aqui hoje, porque o 5 foi uma questão de problema. E por que aconteceu isso? Simplesmente porque vocês nunca tocaram, nunca treinaram tanto, nunca viram isso tanto na prática. E aí, quando você faz ainda, por mais que você tenha entendido a técnica, ainda assim é possível que você faça de maneira ainda sem aquilo estar claramente envelopado no ouvido. É por isso que eu optei em trabalhar hoje o tadigenaton e as variações do 5 para a gente fazer hoje no instrumento. Beleza? Então vamos ver aqui. Vocês estão ouvindo um pulso aí, certo? Olha aí. Vocês estão ouvindo esse pulso aqui, né? Então, eu vou dividir esse pulso em 5 partes iguais. O que eu vou encaixar dentro desse pulso? Esta palavra que está aqui. Tadigenaton. E eu vou trabalhar com ela porque houveram muitos problemas com essa palavra. Então, vamos lá. Escutem, ó. Tadigenaton, 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 tadigenaton. Tá claro isso? Ontem, na aula de ontem, eu falei para vocês como vocês conseguem tocar com o metrônomo e como vocês convivem com o pulso com o clique. Então, hoje, supondo que ontem muita gente pode ter já resolvido alguns problemas em relação a isso, hoje a gente usufrui do que foi dito ontem, já começa a ter essa boa relação com o pulso e começa agora a subdividi-lo, no caso, por uma subdivisão em 5 irregular. Então, vamos lá. Todo mundo praticando aqui comigo. Olha. Sinta o pulso, perceba o pulso, não queira marcar com o pé, exatamente igual ontem. Deixa o corpo balançar, sinta esse pulso como se fosse um estímulo musical, um pulso musical. Só que aí, agora que ele está musical, você está sentindo esse pulso de maneira musical, nós vamos fazer o quê? A sua subdivisão em 5. Talvez você erre um pouquinho no início, mas depois você vai praticando junto aqui comigo até você envelopar, ou seja, isso ficar na sua orelha. Então vamos lá. Tadigenaton, 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 tadigenaton. Tadigenaton, 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 Você começa a brincar, você começa a fazer música, para que você possa envelopar essa subdivisão em 5. Então, vamos lá? Tadigenaton, tadigenaton, tá claro? Tadigenaton, 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 tadigenaton. Agora vamos lá. Vou fazer uma coisa que talvez muitos de vocês estão fazendo, se não estão fazendo é porque eu pedi para não fazer, que é o quê? Vocês não vão conseguir ver, mas ó, meu pé está marcando junto com o metrônomo. Meu pé está com o metrônomo. O que acontece agora com o meu pé junto com o metrônomo? Eu parei de ouvir música. Música, o pulso, esse balanço, agora sai esse clique, vira clique e deixa de ser pulso, estímulo musical.
virou clique. E o que eu estou tentando fazer com o meu pé? Acompanhar o clique. Eu estou junto? Acho que estou. Na verdade, não. E aí, na hora que eu vou fazer a subdivisão, você acha que eu vou acompanhar quem? O clique ou o meu pé? Obviamente, eu vou acompanhar o meu pé. E aí, eu fico surdo para o clique. Percebe? Então, tadigena, tom, tadigena, tom, tadigena, tom, tadigena, tom, tadigena, tom, tadigena. Ah, tá tudo certinho? Tá tudo certinho. Por quê? Porque eu já tenho isso envelopado. Mas é musical? É menos musical do que parei com o pé, não estou mais batendo o pé. Tadigena, tom, tadigena, tom, tadigena, tom, tadigena, tom, tadigena, tom, tadigena, tom, tá. Tadigena, tom, tadigena, tom, ta, da, 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 do, di, da, do, pó, 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 do, di, da, do, pó. Música, o tempo inteiro fazendo música. Tá claro isso? Então tá bom.